Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Hoje eu quero analisar o capítulo 10. O capítulo 10, ele vem logo após a sexta trombeta. Do toque de sexta trombeta, 4 anjos poderosos são liberados para destruir a terra. 4 anjos que provavelmente se revoltou contra Deus, se aliou ao intento maligno de Satanás e por isso se encontra acorrentado junto ao rio Eufrates. Agora, no capítulo 10, nós vamos ver uma outra visão que dará um intervalo para a abertura para o toque do sétimo trombeta. João diz assim: e vi outro anjo forte que descia do céu. Vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça estava o arco-íris. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. E tinha na mão um livro aberto, pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, assim como ruge o leão. E quando clamou, os 7 trovões fizeram soar a sua voz. Quando os 7 trovões acabaram de soar, eu já ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não escreva. O anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita ao céu e jurou por aquele que vive pelo século dos séculos, o qual criou os céus e o que nele há, e a terra e o que nele há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais tempo, mas que nos dias da voz do sétimo anjo, quando este estivesse para tocar a trombeta, cumpriria o mistério de Deus, como anunciou aos seus servos e os profetas. A voz que do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, e toma o livro que está aberto na mão do anjo que se acha em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ter com o anjo e lhe pedi que me desse o livrinho, e disse-me ele: toma e come-o, ele fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livro da mão do anjo e a comi, e na minha boca era doce como mel, mas depois que comi, o meu ventre ficou amargo. Então me disseram: importa que profetize outra vez a muito povo e nações e línguas e reis. Muito bem, amados, vamos analisar o que a profecia traz para cada um de nós neste dia de hoje. O que realmente João vê através desta visão. Gostaria de comentar um pouco com vocês, amados. A visão do capítulo 10 e também do capítulo 11 dão ênfase ao que ocorrerá na sétima trombeta. Embora não ocorra no mesmo período, essas são visões que dão melhor entendimento sobre o que ocorrerá e por que ocorrerá. A consumação dessa trombeta ocasionará a volta de Cristo
E as pessoas precisam estar alerta antes que isso ocorra, para que possa tomar a sua decisão. João vê um anjo e também vê um pequeno livro. João diz assim: então vi outro anjo poderoso que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem e havia o arco-íris acima da sua cabeça. Sua face era como o sol e suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livro. Esse livro estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E deu um alto brado como um rugido de um leão. Quando ele bradou, as 7 trovões falaram. Os 7 trovões pronunciaram palavras. Muito bem, amados. A descrição desse anjo poderoso se assemelha muito com a descrição que o livro de Apocalipse trouxe em outros momentos sobre a personagem de Jesus. Basta analisarmos o capítulo 1. Aqui mostra que tem um arco-íris acima da sua cabeça. Eu já vos expliquei que o arco-íris representa a glória de Deus, ou seja, a sua aliança com o povo. A face desse anjo é como o sol. O sol é a maior fonte de luz que a humanidade conhece. Se não houvesse sol, não haveria vida na terra. O sol, portanto, é a maior fonte de luz, de energia que toda a humanidade conhece. Ele vê a face desse ser resplandecendo luz e poder. Olhando atentamente, João vê que a perna desse anjo é como uma coluna de fogo. Fogo é a representação da pureza, é a purificação. E por fim, esse anjo solta o brado, brandando como um leão. O próprio Cristo, no capítulo 5, é identificado como o leão da tribo de Judá. Portanto, esta visão que João vê, na verdade, ele vê o próprio Cristo descendo dos céus com o livro aberto em sua mão. Logo que esse anjo solta o seu brado como um leão, 7 trovões pronunciam palavras, falam algo. Nós não sabemos, amados, não temos aquilo que os trovões falaram, pois foi vedado a João que ele escrevesse aquilo que os 7 trovões pronunciaram. João disse: eu estava prestes a escrever o que os trovões falaram, mas ouvi uma voz do céu que disse: cele o que disseram os 7 trovões, mas não o escreva. Então, aquilo que os 7 trovões pronunciaram foram algo particular somente para João. Por isso não foi dado a ele o direito de escrever. Não é para que nós venhamos saber. Iremos saber sim o dia que esses trovões pronunciarem, se nós não fizermos parte do arrebatamento. E se fizermos parte do arrebatamento, estaremos contemplando as palavras pronunciadas por esses 7 trovões, mas já estaremos na glória. Nós vemos aqui que outro profeta teve a mesma visão que João teve.
centenas de anos antes. O cenário é semelhante. Jesus lhe aparece e lhe dá a ordem de pregar uma advertência à nação de Israel, quer eles queira ou não. Quem foi este profeta? Foi Ezequiel. Basta comparar o capítulo 2 e 3 de Ezequiel. Enquanto que ele recebe as orientações, houve um grande estrondo, expressão que também é utilizado para sons de trovões, que diz o seguinte: bendito seja a glória do Senhor desde o seu lugar. Ezequiel 3, verso 12. A manifestação dos trovões pode parecer simples demais para ser selado, mas esse fato é importante para outro enigma que o Apocalipse traz. O conteúdo do livro que João está prestes a receber. Nós vemos que Ezequiel escreveu a voz dos trovões, onde o trovões dizia: bendito seja a glória do Senhor desde o seu lugar. Então, provavelmente tenha sido a mesma voz que João viu. Como Ezequiel já havia escrito, provavelmente foi vetado a João que escrevesse. Mas nós não sabemos se a revelação era particularmente somente para João, por isso não foi dado o direito de ele escrever para que nós pudéssemos saber. Então, bendito seja a glória do Senhor desde o seu lugar santo. Manifesta a onipresença de Deus e a condição de um adorador em tempo integral, que é exigido de todo ser que crê nele. Devemos manifestar a glória de Deus, porque Ele é bendito. Manifestar que é bendito é a glória do Senhor. É uma ordem de adoração, é um reconhecimento de vida para todos adoradores fiéis. João prossegue em sua visão dizendo: então o anjo que tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que nele há, e a terra e tudo que nele há, e o mar e tudo que nele há, dizendo: não haverá mais demora. Mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar sua trombeta, vai cumprir o mistério de Deus, com ele o anúncio aos seus servos e profetas. Muitos mistérios são identificados na Bíblia que precisa de revelação. O mistério da ressurreição e a transformação da volta de Cristo, que está no livro de 1 Coríntios 15, verso 51. O mistério de Cristo, em Romanos 16, verso 25. E o evangelho a ser pregado pela igreja, no livro de Efésios 5, verso 32. Fato que todos esses mistérios e os demais que existem no coração do homem serão revelados quando Cristo voltar. E ao soar da sétima trombeta, dará início a tudo isso. Tudo irá se encerrar mediante o encerrar da sétima trombeta. João prossegue narrando a sua visão, dizendo: depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus: vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim, diz o João,
me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho, e ele me disse: pegue-o e coma-o, ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livro da mão do anjo e comi, disse João, e ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti o meu estômago que ficou amargo. Essa mesma cena é vivida por Ezequiel. Compare o livro de Ezequiel do capítulo 3. O livro trouxe prazer ao ser posto na boca. O falar do seu conteúdo era benefício, mas a sua digestão bem amarga. Tal como João, Ezequiel teve o mesmo sintoma de foi agradável comer, mas muito amargo ao digerir. Isso provavelmente ocorre com todos os profetas, amados. Quando você recebe uma profecia, para entregar esta profecia, muitas vezes, ao falar, ao pronunciar a profecia, ela é prazerosa, mas muitas vezes se torna amarga ao próprio profeta. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Então João recebe um pleno conhecimento das profecias ao comer o livro. Ao comer aquele livro, ele recebe conhecimento de toda a profecia, revelação que muitos de nós talvez nunca iremos receber. João recebe um livro. Este livro foi doce ao paladar e amargo ao digerir. Mas qual é a mensagem que é necessário que ele profetize a todo mundo? O livro de Apocalipse não revela o conteúdo daquele livro consumido por João, mas o profeta Ezequiel, que teve a mesma visão, recebeu de Cristo o conteúdo do livro do que deveria ser profetizado, ou seja, pregado a todo mundo. Para o profeta Ezequiel, a voz da profecia diz a seguinte: filho do homem, disse ele, eu fiz sentinela para as nações de Israel, por isso ouça a palavra que te digo, e leve a eles as minhas advertências. Quando eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos e salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio, e ele não se desviar de sua impiedade, ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. Da mesma forma, quando um justo se desviar da sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não será lembrado para mim, porém você será responsável pela morte dele. Se porém você o advertir, o justo, e ele não pecar, certamente ele viverá, porque aceitou a advertência, e você será livre dessa culpa. Ezequiel 3, versículo 17 até o versículo 21.
Por isso, amados, os profetas sofrem muitas vezes quando tem que profetizar. Quando você recebe uma missão vindo diretamente do trono de Deus para entregar esta missão, uma profecia oriundo do trono de Deus, muitas vezes não é aquilo que você almejava falar para uma pessoa que você muitas vezes conhece, ama. Mas se você não entregar esta mensagem da maneira como ela é, você será cobrado no futuro por Deus. Por isso, muitas vezes, as palavras proféticas se tornam amargas dentro do nosso próprio ventre. Pois, quando você entrega uma profecia, você está utilizando a sua boca para falar. É como você estivesse mastigando esta palavra e engolindo. E ao engolir esta palavra se torna amarga dentro do seu próprio interior. Saber que o mundo precisa se arrepender para ser salvo é simples. Podemos afirmar que chega a ser doce na boca falar sobre isso. Falar sobre a salvação, sobre a proteção que Deus quer trazer para esse universo é muito prazeroso. Mas nossas palavras de salvação e também pronunciar que haverá perdição não são meras palavras. Quando não percebemos a seriedade com que Deus trata o assunto do pecado, entender que a nossa salvação depende do cumprimento dessa responsabilidade, se torna amargo no nosso interior, no nosso estômago. Saber que o sangue de ímpios que não foram alertados serão cobrados de mim, de você, ele se torna amargo. Ele faz com que venhamos muitas vezes sofrer por causa disso. A responsabilidade de se pregar o conteúdo deste livro, ela é intensa. Não é possível transferir a outro essa mesma responsabilidade. Não temos como transferir, amado, aquilo que Deus incumbiu a cada um de nós. Nós fomos chamados para profetizar, para levar a genuína palavra de Deus. Nós vemos nesse capítulo 10 que o apóstolo viu outra visão, e essa pessoa que comunica-se com ele provavelmente era o próprio Senhor Jesus, o Salvador da humanidade, ou era para mostrar sua glória. Ele viria sobre a glória que é demasiadamente grande para que contemple os olhos mortais. Ele coloca um véu sobre sua dispensação. Existe um arco-íris. Um arco-íris estava sobre sua cabeça. O nosso Senhor Jesus sempre se interessou por sua aliança. O arco-íris representa a aliança de Deus com o homem. A sua voz assustadora teve eco de 7 trovões. Esse trovões, forma solene e terrível de revelar a mente de Deus. Não conhecemos o tema dos 7 trovões, não conhecemos a voz desses 7 trovões, nem as razões para não escrevê-los. A grande acontecimento da história, amado, relacionado talvez com a igreja cristã, que não se percebe na profecia revelada. E provavelmente por isso
esta palavra continua selada. Não foi dado o direito que nós viéssemos a saber a voz dos 7 trovões. Importa a nós conhecermos a salvação final do justo e o êxito final da verdadeira religião aqui na terra, amados. São apresentadas pela própria palavra do Senhor. Palavras que não falham, embora ainda não seja o tempo. Mas este tempo não pode estar longe. Daqui a pouco para nós, o tempo não será mais, porém, se formos fiéis, se permanecermos fiéis, poderemos seguir para uma eternidade ditosa. Desde os céus contemplaremos o triunfo de Cristo, da sua causa aqui na terra, e nós regozijaremos nele. A maioria dos homens compraze olhando os acontecimentos futuros de toda a humanidade, de todos os homens bons, gostam de receber uma palavra de Deus. Mas quando este livro da profecia foi digerido completamente pelo apóstolo, seu conteúdo resultou amargoso. Havia coisa terrível, espantosa, perseguições tão dolorosas ao próprio povo de Deus, tais estrago na terra, que vê-lo, conhecê-los por antecipação seria doloroso para a mente de cada um de nós. Por isso, a voz dos 7 trovões permanece selado. Provavelmente seria terrível demais para cada um de nós conhecermos a voz dos 7 trovões. Amados, diletos irmãos, somos chamados para profetizarmos aqui na terra, para levarmos a genuína palavra de Deus. O tempo da graça está prestes a findar. Multidões e multidões estão se perdendo, estão sendo ceifados pelo inimigo da nossa alma. Cabe a mim e a você alertarmos esta multidão de que existe salvação por meio de Cristo Jesus. Então vamos unir de fé em fé, proclamar as boas novas de Cristo, a salvação da humanidade, para que o sangue destas pessoas não seja lançado sobre a nossa vida, para que essas pessoas, sendo alertadas, se arrependam e alcancem a salvação. E se não se arrepender, que nós não venhamos ser culpados do sangue desta pessoa. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.